Olá, estamos de volta com o programa Ressoar. E hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios médico, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor, Dr. Augusto Cury, com um grande reconhecimento nacional e internacional. Olha, os seus livros são publicados em mais de 70 países e suas teorias são estudadas em cursos de mestrado e doutorado aqui no Brasil, também nos Estados Unidos e na Europa. Dr. Augusto Cury, muitíssimo obrigado por atender nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui no Ressoar, viu? Prazer todo meu é Clébio, falando sobre o mais complexo de todos os mundos, o planeta psíquico. E eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com o senhor e com as teorias que o senhor vai nos trazer hoje. Olha, a gente sabe que o senhor é psiquiatra, como apresentamos aqui, é pesquisador, escritor, com mais de 25 milhões de livros vendidos no Brasil. Todo mundo se pergunta, e é uma grande curiosidade minha também, como é que é a sua rotina, Dr. Augusto Cury? Bom, eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas. Antes de publicar meu primeiro livro, eu escrevi mais de 3 mil páginas, das quais 1.500 ainda são inéditas. Escrevi 40 livros para tentar traduzir essa nova teoria sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e a formação do eu como autor da própria história. A minha rotina, então, se divide basicamente em mergulhar no estudo da mente humana, desenvolver uma série de teses e conhecimentos para ser traduzido numa linguagem mais acessível e democrática. Eu escrevo cerca de 2 livros por ano e escrevo nessa velocidade porque justamente tenho muitas ainda teses e conhecimentos inéditos e dou uma série de conferências, cerca de 6 conferências por mês. E não consigo atender, sinceramente, 95% dos convites que me fazem, seja aqui ou fora do Brasil. Bom, eu gostaria, doutor Augusto Cury, que o senhor falasse com a gente agora sobre a teoria da inteligência multifocal. Ela é elaborada ao longo de 30 anos e estuda a construção dos pensamentos, como nós recebemos, inclusive, como educar e proteger as nossas emoções. Qual é o objetivo, então, dessa teoria, da teoria da inteligência multifocal? Brilhantes teóricos como Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, inclusive filósofos como Sartre, Arthur Schopenhauer, Kant, Descartes e assim por diante, eles usaram o pensamento pronto para produzir suas teorias, seja na área de desenvolvimento da personalidade, do processo de aprendizado ou nas relações sociopolíticas. Agora, eu tive o privilégio de não apenas usar o pensamento, mas estudar como nós construímos o pensamento. Por exemplo, enquanto eu estou falando, você está meneando a cabeça e o telespectador está entendendo cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, cada pronome, adjetivo e substantivo. Há uma série de fenômenos que ocorrem em milésimos de segundos, que abrem milhares de arquivos, assimila milhões de dados para entender uma simples frase, uma simples cadeia de pensamento ou de ideias. Isso está em todo ser humano. Por isso, quando nós estudamos essa área que talvez seja a última fronteira da ciência, você tem vontade de abraçar cada ser humano. Ele não precisa ser uma celebridade. Cada ser humano é uma estrela única no teatro da existência. Por isso até sou crítica oculta à celebridade. Não há célebres e anônimos. Na verdade, intelectuais e iletrados, ricos e miseráveis, se nós entendermos a mente humana minimamente sobre o processo de construção de pensamentos, nós vamos perceber alguns mecanismos que nos tornam Homo sapiens, uma espécie pensante que conhece muito o mundo de fora, o planeta físico, mas conhece muito pouco o planeta psíquico. Isso basicamente é um pouco da teoria da inteligência multifocal que eu desenvolvi ao longo dessas décadas. Se a gente pensar um pouquinho sobre isso, o senhor acredita que podemos dizer então que ela consiste no exercício da autoafirmação e também do autocontrole diante das situações? Ora, Clébio, isso é um assunto muito sério. Infelizmente, as escolas no mundo todo nos preparam para atuar no mundo exterior. Desde gerenciando máquinas, pilotando aeronaves, gerenciando veículos, operando computadores, mas não nos prepara para operar a mais complexa de todas as máquinas. É até inadequado chamá-la de máquina, mas a mente humana. Nós não somos treinados a gerir pensamentos. Aliás, tenho sido uma das vozes solitárias, e digo isso com muita humildade, no mundo. O pensamento não pode estar ao léu, à deriva,
sem nenhum controle, sem nenhum gerenciamento. A emoção também, ela precisa de ser administrada, precisa de ser protegida, precisa de um choque de lucidez. Mas, infelizmente, as pessoas não desenvolvem esse autocontrole, não desenvolvem ferramentas básicas para se tornarem autores da sua própria história. Por isso que nós estamos assistindo, na era da medicina, na era da psiquiatria e da psicologia modernas, o adoecimento coletivo da humanidade. Para você ter uma ideia, 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Só depressão, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 20% da população mundial, de acordo com a ONU. Agora, por que nós estamos adoecendo tanto? Se nós temos ferramentas para nos comunicar com as pessoas do outro lado com um simples toque no smartphone, se nós conseguimos dirigir veículos sofisticados, como eu disse, por que não conseguimos dirigir o veículo da nossa mente? É necessário equipar o nosso eu como gestor psíquico. E essa falta de equipamento foi um erro das escolas. As escolas nos ensinaram matemática, mas não nos ensinaram a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Nos ensinaram as regras da língua, mas não nos ensinaram a comunicar conosco. Se a sociedade nos abandona, a solidão é suportável, mas se nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável. E nós estamos assistindo à experiência da solidão insidiosa do autoabandono. As pessoas aprendem línguas em todas as escolas do mundo, mas não aprendem a falar consigo mesmo, nem a mapear os seus fantasmas, nem educá-los, domesticá-los, para que elas possam ter saúde emocional numa sociedade altamente estressante. Muito bem, Dr. Cury. E olha, para o ser humano, qual a importância da convicção de que existe um eu gestor comandando cada gesto, atividade ou impressão da realidade? O eu representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, a consciência crítica. Sem o eu, não é possível nós dirigirmos a nossa própria mente. Por exemplo, filtrar estímulo estressante. Quando alguém nos ofende, nos rejeita, critica, nos frustra, a atitude normal ou previsível é as pessoas serem invadidas pelo estímulo estressante. As pessoas mais íntimas, aliás, elas são aquelas que mais nos fazem sofrer. E nós também machucamos as pessoas mais caras. Se o eu aprendesse, por exemplo, a filtrar estímulo estressante, eu não vou comprar aquilo que não me pertence. Como nós não compramos no supermercado um produto com data vencida ou cheirando mal, mas é incrível, Clébio, um olhar atravessado, uma crítica, uma rejeição invade e infecta o território da emoção. No mundo todo, chineses, americanos, europeus, latinos, eles não têm proteção emocional mínima, porque o eu não aprendeu ferramentas básicas para ser gestor da própria emoção. Então, prevenir transtornos psíquicos passa por nós equiparmos, treinarmos, educarmos o nosso eu para gerir a nossa mente. E outra coisa fundamental é gerir pensamentos. Gerir pensamentos é a melhor maneira de você prevenir a mais insidiosa das ansiedades, a ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Aliás, no livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, o senhor fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que, aliás, eu brinco às vezes que eu imagino que sofro disso, considerando, inclusive, ser mais nociva do que a depressão. O que, afinal, é a SPA? Muito bem. Eu tive o privilégio de descobrir essa síndrome e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. Em conferências que eu dou, por exemplo, em Israel, Dubai, Estados Unidos, Romênia, Colômbia e no Brasil, enfim, todos os lugares onde há seres humanos é a mesma coisa. Eu pergunto, quem é que faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação? Quase todos. Dores de cabeça, dores musculares? Quase todas. Acordar cansado ou fatigado? Muitos. Déficit de concentração, baixo limiar para a frustração, pequeno problema tem um impacto muito grande. Inclusive déficit de memória, esquecimento que é muito comum. Quando uma mente está agitada, estressada, hiperacelerada, o cérebro ele precisa de usar mecanismos para proteger-se. Então ele nos desliga. Esquecemos o nome de pessoas, por isso que vem aqueles lapsos curtos de memória, justamente. Exatamente. Entendi. Esse déficit de memória não é um problema, como muita gente pensa. Inclusive tenho falado para plateias de médicos, é uma proteção do cérebro, porque o eu não assume a sua responsabilidade
de ser gestor, gerenciador dos pensamentos. Então, a síndrome do pensamento acelerado, ela é extremamente comum, extremamente insidiosa. Claro que a depressão é muito mais grave, mas uma mente agitada, que não consegue descansar, relaxar, contemplar o belo, ela pode, inclusive, desenvolver sintomas psicossomáticos, como eu disse, dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, taquicardia, aumento da pressão sanguínea e também transtornos emocionais mais graves, como a depressão e, inclusive, a síndrome do pânico. Eu estive num colégio, um dos mais caros do Brasil, mensalidade mais cara do Brasil, uma das. E eu perguntei para crianças e adolescentes: quem acorda cansado, tem dores de cabeça, sofrimento por antecipação? Os psicólogos da escola, que achavam que a sua escola era extremamente saudável, ficaram perplexos. Perguntei quem interrompe o sono na madrugada e não dorme mais, uma boa parte. E quem acessa celular de madrugada, jovens de 11 anos de idade, 12 anos, tem até uma rede social, acordados depois da meia-noite, e os seus pais não sabem. Como eu digo no livro, Ansiedade, como enfrentar o mal do século, para filhos e alunos, o Ansiedade para adultos, agora tem uma versão para alunos, onde eu uso de maneira lúdica a Turma da Floresta Viva e estou lançando, inclusive, no seu programa. Tá? Que honra para a gente. Muito obrigado por essa consideração, doutor. Obrigado eu. Neste livro eu abordo que nós estamos assistindo ao assassinato coletivo da infância das crianças. Como disse no Supremo Tribunal Federal, e tenho dito para plateias de magistrados ou juízes, nunca nas sociedades democráticas houve tantos escravos no único lugar que deveríamos ser livres, no território da emoção. Mas veja bem, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma criança de 8, 9 anos, mais informações provavelmente que Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenófanes, Parmênides, os grandes filósofos da Grécia Antiga. Uma mente saturada de informações que não as transforma em conhecimento, que não as transforma em habilidade socioemocional, como trabalhar perdas e frustrações, colocar-se no lugar do outro e pensar antes de reagir, gera toda a sintomatologia da síndrome do pensamento acelerado. Por isso, por favor, crianças precisam de ter infância. Adolescentes precisam de se aventurar, ter contato com a natureza, sorrir mais, trocar experiência com seus pais. Pais, eu te suplico, o melhor que você pode dar para eles, como eu digo no livro Ansiedade, para filhos e alunos, não é bens, não são os bens materiais, é a sua história. Fale das suas lágrimas, para que os seus filhos aprendam a chorar as deles, porque cedo ou tarde a chorarão. Fale dos dias mais tristes da sua vida, para que eles entendam que ninguém é digno do pódio, se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Doutor Cury, diante de tudo que a gente tem conversado, o que o senhor aconselha para as pessoas que sofrem por antecipação e, consequentemente, vivem ansiosas? Bom, fazer o velório antes do tempo, eu brinco, é um grande problema. Talvez uma das características mais importantes que tem abarcado, inclusive, médicos, psicólogos, psiquiatras e assim por diante. Em primeiro lugar, nós temos de entender que a mente humana é muito mais complexa do que no passado nós acreditávamos. No passado, nós criamos que apenas o eu lê a memória e constrói cadeias de pensamentos. Então, eu penso o que quero, quando quero, na hora que quero. Mas não é verdade. Há 3 outros fenômenos que lêem a memória sem autorização do eu. Por exemplo, como eu disse, no exato momento em que estou falando, cada espectador está detonando um fenômeno chamado gatilho da memória, e abrindo milhares de arquivos e assimilando milhões de dados para entender cada verbo que eu conjugo, cada palavra, cada substantivo. Gatilho da memória e janelas da memória são 2 fenômenos inconscientes que participam da construção de pensamentos. Um outro fenômeno se chama autofluxo. Esse fenômeno, ele é inconsciente, ele tem um grande objetivo: gerar a maior fonte de lazer do ser humano. A maior fonte de lazer não é o sexo, não é a TV, não é o esporte, a música ou a literatura. A maior fonte é o mundo das ideias e das imagens mentais. Só que quando nós estimulamos esse ator coadjuvante, esse fenômeno inconsciente chamado autofluxo, com excesso de estímulo, excesso de smartphone, excesso de trabalho, excesso de expectativa, então ele lê a memória numa velocidade nunca antes vista.
Então, se no passado o pensamento tinha uma velocidade mais branda, hoje as pessoas estão super agitadas. E o fenômeno do alto fluxo ancora-se em algumas janelas e começa a sofrer por antecipação. Ou seja, elas começam a se angustiar, se perturbar por aquilo que não aconteceu. E mais de 90% daquilo que nós sofremos não vai se materializar. Nós sofremos inutilmente. E às vezes não sofremos por antecipação, mas ruminamos o passado, perdas e frustrações. E o telespectador tem de saber que os maiores carrascos do ser humano não estão fora de nós, somos nós mesmos. Quando o nosso eu ou sofre por antecipação ou rumina o passado, frustrações e perdas, ele aumenta o índice GEI, G-E-E-I, gasto de energia emocional inútil. Ele esgota o cérebro. Esgotando o cérebro, ele vai desenvolver uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos, que é um grito de alerta do corpo pedindo, por favor, não dá mais. Você tem que ter um caso de amor com a sua qualidade de vida. Dr. Cury, para promover todo esse conhecimento e cada vez mais ajudar as pessoas, porque realmente elas precisam desse auxílio, a se tornarem melhores, foi criado o Grupo Educacional Augusto Cury. Qual é a atuação desse grupo? Bom, nós temos, em primeiro lugar, a Escola da Inteligência, onde nós entramos na grade curricular uma aula por semana e ensinamos as crianças, desde o ensino infantil até o ensino médio, as habilidades socioemocionais. Veja bem, as escolas, elas, ao longo dos séculos, se tornaram excessivamente cartesianas, lógicas, ensinando o pensamento, abarrotando a memória de informações e o raciocínio, bem como percepção e concentração. Essas funções são cognitivas, só que nós precisamos das habilidades socioemocionais e não apenas das habilidades cognitivas. Uma criança e adolescente têm de aprender a se colocar no lugar do outro. Uma criança e um adolescente, bem como um adulto, tende a aprender a duvidar de tudo aquilo que controla, de cada ideia perturbadora, tende a criticar cada emoção angustiante, tende a determinar estrategicamente ser mais solto, alegre, feliz, aprender a se reinventar no caos. Então essa é outra habilidade socioemocional. Tende a aprender a pensar antes de reagir e também ser generoso, altruísta, tende a aprender a fazer muito do pouco, porque uma pessoa que faz pouco do muito, ela é um miserável morando em palácio. Ou seja, quem precisa de muitos aplausos, muitos presentes, muito assédio para ter migalhas de prazer, é um verdadeiro miserável. Contemplar o belo é uma função não cognitiva que está morrendo no mundo todo. Nós temos de ensinar os nossos filhos e também sermos ensinados a fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Mas, infelizmente, nós não aprendemos. E na Escola da Inteligência nós ensinamos essas funções. E há mais de 100 mil alunos em escolas particulares. Em 2 a 3 meses, diminui-se os sintomas de agressividade, irritabilidade, melhora a concentração. Curto espaço, até de 2 a 3 meses é bem interessante. Espaço, e os professores ficam encantados. Crianças de 7, 8 anos falando para os seus pais, papai, você não está pensando antes de reagir. Papai, você não está aprendendo a se colocar no lugar dos outros. Elas ensinam essas funções que os pais não aprenderam. Porque através da Escola da Inteligência, de maneira lúdica, elas têm essa experiência. Então, e eu renunciei aos direitos autorais do programa Escola da Inteligência para que ele seja acessível a escolas públicas e particulares. E nós também temos um grande sonho, já está ocorrendo. O sonho nosso é um dia adotar todos os orfanatos do Brasil e dar gratuitamente as melhores ferramentas socioeducacionais para as crianças. Já estamos atendendo milhares de crianças e além da Escola da Inteligência, nós temos a Escola Mentes, que é escola para desenvolver habilidades socioemocionais, agora não dentro da escola. As pessoas vêm para um espaço próprio, como um curso de línguas. Ao invés de aprender inglês ou espanhol, vão aprender essas habilidades, onde psicólogos dão aula. Então tem coach emocional, tem gestão de pessoas, gerenciamento da ansiedade para crianças, adolescentes e adultos. Isso é a escola chamada Mentes. E quem quiser, Mentes com TH, tá? E Escola da Inteligência, www.escoladainteligência.com.br. Inclusive, doutor Augusto, nós somos até uma escola que tem o programa da Mentes e também o Escola da Inteligência. E agora a gente vai mostrar para você o resultado, que foi que nós conseguimos conferir por lá. Dá uma olhadinha. Na correria do dia a dia, tempo virou artigo de luxo. As obrigações vêm sempre em primeiro lugar. Acho que a sociedade cobra muita produção e, em contrapartida, o trabalhador ele
O tempo que eu tenho é para ficar no trânsito e para dormir praticamente. Tem muito trabalho e acaba esquecendo de mim, não tem muito tempo para mim mesmo. Nesse espaço agradável, todos estão aqui para aprender a se organizar melhor. Descobrem, por meio de cursos de educação emocional, a ter mais qualidade de vida, melhorar as relações interpessoais, desenvolver habilidades para conseguirem focar no que realmente interessa. Os profissionais aqui foram treinados por Augusto Cury, autor renomado de diversos livros de autoajuda. Hoje o mundo é um mundo acelerado, um mundo cheio de informações. Então a gente precisa filtrar essas informações, trabalhar melhor o nosso cérebro, entender como é que funciona o processo de construção do pensamento, porque a gente só muda o nosso comportamento se a gente mudar o nosso pensamento, certo? Então a gente trabalha com educação emocional, com inteligência emocional, e educação emocional e inteligência emocional é fundamental para o sucesso pessoal e profissional, né? Aprender a se colocar no lugar do outro, trabalhar com pensamentos negativos. Problema todo mundo tem. O grande diferencial é o que você faz com os seus problemas, como você reage com os seus problemas. Essa é a situação. Isso que a gente trabalha aqui. Trabalhamos com qualidade de vida, proteção das emoções, gestão do estresse, gestão da ansiedade. É isso tudo que a gente faz por aqui. Shirley é empresária. Em meio a tantas tarefas, estava perdendo o controle do tempo, se afastando das pessoas que ama. Sem horário para comer, sem horário para partilhar com a família, sem horário de curtir os filhos, né? E o tempo vai passando e isso começou a gerar uma certa culpa. E problemas físicos também. Começou a ser físico isso, né? Gastrite, alguma coisinha começou a aparecer ali em função desse descontrole. A aluna aplicada já sente os resultados. Eu faço as coisas sem culpa, né? Então eu tiro um tempo de 2, 3, 4 horas para simplesmente ficar em casa, curtindo os meninos, ou então eu tiro 1h30, por exemplo, para almoçar e eu não tenho culpa. Eu faço isso de boa, sabe? E fico tranquila com isso. E não são só os adultos que estão em busca de se tornarem pessoas melhores. Essa é a sala Mentes Brilhantes, esse espaço colorido feito para crianças de 5 a 9 anos. E esses personagens aqui não são só para efeito de decoração, não. Eles são envolvidos no processo de aprendizado para ajudar os pequenos a superarem conflitos emocionais como timidez, nervosismo, ansiedade. Muitas mães que procuram aqui realmente querem que as crianças percam a timidez, consigam gerenciar mais as suas emoções, consigam estar num ambiente e se colocar de uma maneira mais proativa, né? Na escola também tem dificuldade de memorização, de concentração, e aqui as atividades são propostas de uma maneira, as músicas, ambiente, o formato que a gente utiliza de círculo, de roda, proporciona certas técnicas, proporcionam que as crianças se sintam à vontade para conseguir desenvolver essas outras questõezinhas que influenciam o emocional. Mais ou menos uns 5 anos atrás, a gente tinha interesse de buscar uma disciplina que viesse de encontro a trabalhar com os nossos alunos a questão emocional dos nossos alunos. E o Dr. Augusto Cury foi convidado para dar uma palestra. E ele disse, né, nessa palestra, que ele tinha uma proposta, né, que era o material da Escola da Inteligência. Então a proposta foi de ter um curso presencial, onde veio a nossa consultora pedagógica, que no caso é a Maria Rita, né, e trimestralmente, e teve um curso online também. E mesmo assim, trimestralmente ela está no colégio, verificando se está tudo bem, colhendo dados, sugestões, inclusive a gente colabora bastante, e também a gente recebe bastante informações deles. Dentro do material das crianças vem um material que é exclusivo para os pais, onde é feito um encontro por mês de 1 hora e é desenvolvido vários assuntos que fecha junto com o material do filho. A participação de pais nesse programa é muito importante. Eu gosto muito, particularmente, eu acho que eu levo muita coisa para mim
como pessoa, como mãe e posso colaborar com o meu filho também. Os nossos encontros aqui são ótimos mesmo. É um momento de reflexão, é um momento de resgate, de busca, de aprendizado. Eu acho que está de parabéns mesmo. No meu ponto de vista, é importante para a criança em relação à vida, né? Ela está aprendendo como se relacionar com outras pessoas, como se relacionar em relação às situações que surgem no dia a dia. Isso faz com que a criança tenha mais, se conheça melhor e tenha a possibilidade de se controlar em determinadas situações, né? Seria o equilíbrio emocional aí, mas que é importante. Sou professora aqui do Liceu, da turma do Jardim 2, e 2 vezes por semana a gente tem aula da inteligência, onde é trabalhado como os alunos se relacionarem com os amiguinhos, eles pensarem antes de agir, eles conhecem os animais da floresta, eles levam para casa todas essas atividades que a gente passa para eles, como lidar, como reagir. Aí a gente trabalha os bonecos, tem o fantoche, tem o CD que é trabalhado nas aulas, tem as apostilas, cada um tem a sua apostila dependendo da faixa etária. Aí é feito dinâmica com eles, brincadeiras, tem as músicas que eles gostam bastante. Então é para todas as faixas etárias mesmo. Que tem que ser gentil com os outros, que não tem que xingar, não brigar e também não tem que xingar nem bater. Eu sou professora, na verdade nós chamamos de aplicadora da Escola da Inteligência. Aqui no nosso colégio nós já temos há 4 anos esse projeto e é um projeto maravilhoso. Antes dele existir, nós tínhamos como aulas de desenvolvimento pessoal e social. Só que nessas aulas nós não tínhamos uma orientação, o próprio professor fazia o seu programa. A partir do momento que esse programa foi implantado, então nós temos a orientação de toda uma equipe, de toda uma metodologia específica para cada série. Entender que as decepções podem ser usadas para fortalecer. De uma certa forma, os temas são, em todas as séries há uma repetição desses temas, porque é um crescer, é um processo de crescimento e desenvolvimento da criança, né, do adolescente, até ele chegar na sua fase adulta. Então, os temas trabalhados, por exemplo, admirar o belo, contemplar as coisas boas da vida, as coisas simples da vida. Ele vai ver esse tema desde lá da infância até a sua adolescência, até lá no ensino médio. Os alunos que já estão conosco há um tempo, desde o início da implantação do projeto, eles têm um outro tipo de comportamento. Eles são mais calmos, eles conseguem lidar melhor com os conflitos, desde dos pequenos até os mais 8º, 9º ano. Agora, os alunos que estão chegando, eles são um pouco mais resistentes a isso. Então, tem que se ter aí um convencimento de que realmente aquilo vai funcionar, que vai funcionar para ele, para o bem dele. O DCD ajuda a gente a ter autoestima e faz com que a gente pense muito na gente e não no que os outros falam da gente. Também fala de como a gente pode ser, como a gente pode resolver as outras ocasiões que vierem na vida e como a gente pode resolvê-las. Conversar com seus amigos, falar sobre o que está acontecendo em casa, se abrir para o professor. Ele pode até te ajudar, se falar alguma coisa, para ajudar na família, na escola, nas provas, se você tem muita dificuldade. Ajuda muito, bastante. É mais ou menos um conteúdo, quem não aprende Escola da Inteligência vai ter que aprender, diria que na marra, na vida. E com a Escola da Inteligência não, a gente já vai meio que preparado para saber o que vai acontecer, como é que tem que reagir. Cada aula é um tema diferente
e sempre tem bastante dinâmica, aí a gente precisa se ver utilizando isso no dia a dia. Então ela sempre mostra que a gente tem mais de um caminho, são temas como inteligência multifocal, que você tem mais de um caminho para seguir, que você tem várias direções, você não pode desistir da sua vida. Eu era muito frágil, qualquer coisa que falavam para mim eu chorava, ficava fechado, contava para a professora, mas me chamavam bastante de baixinho, de tampinha, de anão de jardim. Eu sofria, tipo, eu ficava fechado, mas aí ao longo do tempo eu fui melhorando e me abrindo e confiando mais em mim mesmo. Doutor Augusto, eu tenho a lhe dizer que todo esse trabalho, que toda essa pesquisa, que tudo que o senhor fez, todas as dificuldades que passou, realmente estão sendo recompensadas. A gente percebe que é um trabalho sério, um trabalho digno, um projeto maravilhoso, e eu só posso agradecer por tudo que até hoje eu pude aprender, né? Que eu consegui aprender nesse processo de crescimento e desenvolvimento do projeto aqui na nossa escola. Então, muito obrigada por o senhor existir na minha vida. Doutor Cury, agora não deve ter idade para começar a trabalhar inteligência multifocal, não é mesmo? Não tem idade, Kleber. Na verdade, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e sociológico, cada ser humano tem uma criança dentro de si, apta para aprender. O problema é que nós engessamos essa criança, engessamos o nosso potencial criativo e nos tornamos velhos no único lugar que deveríamos ser eternamente jovens. Bom, aprender a trabalhar perdas e frustrações sempre é possível. Aprender a controlar a impulsividade, não reagir pelo fenômeno bateu-levou, sempre é possível. Entender que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Mas, infelizmente, nós temos tendência a sermos deuses. Quando vemos um filho, uma namorada, marido, esposa ou colega de trabalho falhando, nossa primeira atitude é apontar falhas, sem saber que nós acionamos mecanismos mentais. Quando você aponta a falha, quando você constrange, lembre-se, detona o primeiro ator coadjuvante, o gatilho da memória, abre um arquivo ou janela traumática killer, o volume de tensão bloqueia milhares de arquivos e o eu deixa de ser homo sapiens, ele se torna homo bios, ele se torna escravo. Fecha o circuito da memória e reage pelo fenômeno bateu-levou. Por isso, por favor, ninguém muda ninguém, reitero. Você tem o poder de piorar os outros e não de mudá-los, mas pode contribuir com ele ou com ela. Como? Ao invés de apontar falhas, constranger, pressionar, criticar excessivamente, promova, elogie cada gesto, cada atitude das pessoas que estão ao seu redor. Mesmo daquele aluno arredio, tenso, ansioso, se você chama pelo nome, diz que acredita nele, aplaude quando ele se concentra, pequenos gestos expressos de maneira solene, faz com que um fenômeno inconsciente chamado RAM, registro automático da memória, arquive uma janela light, saudável, duplo P, poderosa, duplo poder, poder de libertar o eu e poder de formar um novo núcleo, uma nova característica que pouco a pouco ao longo dos meses pode ser desenhada. Assim nós podemos fazer muito para as pessoas que estão ao nosso redor, mas podemos piorá-las muito quando nós achamos que nossa palavra tem o bisturi para operar as características doentias. Então, ser carismático, promover e elogiar, e também ser empático, surpreender, dizer coisas nunca ditas para as pessoas que estão ao nosso redor, pode mudar o status quo das pessoas mais difíceis. Aliás, não existem mentes impenetráveis, Clébio. Existem chaves erradas. Muito bem, o programa Ressoar vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, a gente continua então a conversa aqui com o psiquiatra, pesquisador e escritor, o doutor Augusto Cury. Não saia daí, a gente volta já já.